Olá, tudo bem? Meu nome é Fernando Tarim e nós vamos falar nessa aula, essa é a aula 3, a mecânica da execução imparável. Eu estou trazendo aqui assuntos de astrofísica, de física, enfim, estou trazendo alguns filósofos do passado para mostrar para você que existem coisas que elas caminham para a vitória, para um determinado local no qual foi definido. Nada muda o curso se não houver uma colisão. Eu tenho falado para você desde a aula 1 que você nasceu para prosperidade, para evolução, mas depende da visão que você tem para que você alcance tudo isso. Vou começar falando de uma coisa louca que aconteceu em 2017, se eu não me engano, eu já falei isso na aula 2, que é a estrela de nêutron, a colisão de duas estrelas. A ciência conseguiu provar que o ouro ele não tinha nascido na Terra, mas ele foi trazido para a Terra através de colisão de estrela de nêutron, que é uma estrela de massa extremamente pesada e que praticamente não tem estrutura de átomo, o átomo que nós conhecemos. Eu já falei isso, não vou ficar repetindo. É uma aula muito interessante sobre, enfim, a estrela de nêutron, sobre o peso dessa massa e etc. Quando elas se colidiram, surgiram ali vários metais, de acordo com a reação que aconteceu nessa colisão, surgiu ouro, platina, átomos pesados. Quando a ciência, em 2017, detectou isso, isso aconteceu a 130 milhões de anos-luz de distância. É um número absurdo, né? Mas como que a ciência conseguiu chegar a entender isso, a chegar lá e conseguir ver? Primeiro, por ondas gravitacionais que chegaram até nós. São aparelhos específicos. Assim como a ciência já descobriu como funciona a onda, por exemplo, do micro-onda, né? Coloca um prato de comida e esse prato de comida no micro-ondas, ele esquenta. Mas por que que ele esquenta? Porque as ondas que surgem ali naquele aparelho, ela agita os elétrons e aí esquenta a comida. A gente já aprendeu algumas coisas desse tipo. A ciência já descobriu como funciona ondas. Inclusive, todos nós nos beneficiamos com a luz, ou melhor, a onda. Toda luz é uma onda. Então, a onda do rádio. Então, é uma onda com frequência e a ciência conseguiu colocar nessa onda os dados para que essa onda trafegasse e chegasse até um determinado aparelho que decodificasse essa onda e esses dados para trazer o som, por exemplo. Quando a gente fala de ciência, a gente está falando de pessoas isoladas, de consórcios de empresas isolados e etc. Existem uma gama de pessoas, como eu já falei, que gosta de ficar falando contra, né, a ciência, como se a ciência fosse uma única pessoa, né, como se não tivesse milhares de pessoas estudando, pesquisando, pessoas que não se conversam. Imagina, toda pessoa que vira um pesquisador, que compra um telescópio e começa a estudar o universo, ser chamado pela ciência, pela NASA, ó, vem cá, vamos combinar que você vai falar que a Terra é redonda. Dá pra entender isso? Tipo assim, essas pessoas que falam contra, a gente percebe que elas não estudaram. Por quê? Só para vocês entenderem, a ciência, ela tem um gasto, tá? Ela tem um gasto de praticamente 25 bilhões de dólares por ano. Por que gastar tudo isso se é só contar uma mentira? Dentro do espaço da ciência, ou da NASA, né, ou dos complexos, que são vários complexos, eles acumularam já um patrimônio de 600 bilhões de dólares. Então, quer dizer, está quase passando de meio trilhão de dólares. É muito dinheiro, é muita pesquisa, e não é só a NASA, tem vários, em vários países, né, organizações separadas que pesquisam, que calculam, que estudam e etc. Então, imagina só, lá em Aristóteles, né, o tempo era uma coisa, o espaço era outra. Veio Isaac Newton e definiu que o tempo ainda permanecia como separado do espaço e criou várias leis, inclusive a lei da gravidade. Isaac Newton chegou com essa ideia, só que a lei da gravidade para Isaac Newton era um peso, né, era algo que puxava. Veio Einstein e percebeu que algumas coisas não batiam, que alguns cálculos não batiam e que isso ainda estava vago. Mas veja bem, passou mais de 2 séculos. Imagina alguém por trás da ciência, né? Imagina um monstro por trás da ciência que combinou com Aristóteles há mais de 1000 anos atrás e depois combinou com Isaac Newton. Agora chega em Einstein, combina com Einstein também. Ó, vamos falar que a Terra é redonda. Vocês conseguem entender? Todas as leis criadas, todos os cálculos, todos os estudos, tudo isso é muito grande para a gente ficar, enfim, discutindo o que é verdade e o que não é verdade. Tanto faz, não vai mudar nada na nossa vida. Só que a gente tem que ser, no caso, menos preguiçoso e estudar para poder chegar nas conclusões que a ciência, ou melhor, que as pessoas isoladas ou os grupos isolados chegaram de determinadas coisas. Como Isaac Newton colaborou muito, foi um dos homens mais brilhantes que surgiram na Terra. Depois veio Einstein, que também colaborou demais. Só que Einstein falou da relatividade. Vamos fazer um paralelo entre gravidade e relatividade, tá? Gravidade de Isaac Newton, relatividade de Einstein. Gravidade é uma força que puxa.
para Newton. Esses cálculos, como eu já disse, eles perduraram por séculos, porque isso é importante. Tudo que Newton fez para colaborar com o universo, Newton foi fantástico, né? Foi muito útil. Porém, quando chegou Einstein, ele percebeu que algumas contas não batiam. Perdeu tudo que Newton tinha criado? Não, mas ele acrescentou. Então ele criou novas contas, novas fórmulas e cálculos para que houvesse explicação, para que tudo houvesse uma lógica. E aí entra, por exemplo, o momento em que a Terra ocupa um lugar no espaço. Veja bem, para Isaac Newton, a força puxa para o centro. Já para Einstein, tudo no espaço, tudo no espaço é um único tempo. Pronto. Só que depende, por isso da relatividade, depende da massa que ocupa esse espaço. Então, imagina um colchão, de forma simples falando, um colchão de pano bem flácido, bem fraco, tá? Mas ele está retinho, porque não tem nada em cima dele. Porém, você pega uma bola de aço e coloca no meio dele. O que acontece com o colchão? Ele vai fazer uma curvatura, certo? Então, nesse momento, houve uma curvatura. Só que para o tempo passar por ele, eu já falei na aula 1 ou 2, eu não lembro, que a luz existe uma velocidade, certo? Essa velocidade é 300 mil quilômetros por segundo, tá? Só que para ela chegar em determinado lugar, se houver uma curvatura, ela acompanha a curvatura. Então ela demora mais para chegar, vai depender então do observador e da massa. Resumindo, para Einstein, qualquer tipo de massa que está no centro do universo, né, ou da galáxia, ela vai ter uma curvatura no espaço diferente uma da outra. Vai depender do tamanho e da massa real, né, do que ela foi constituída. Resumindo, o tempo ele muda em determinados locais. Então, aqui na Terra o tempo é uma coisa. Em determinadas estrelas, enfim, em constelações diferentes, o tempo é outra. Para você entender como isso é interessante, que até mesmo dentro da Terra, em determinados lugares, o tempo é diferente. No topo de uma montanha, o tempo é uma coisa, no pé do mar, o tempo é outra. Obviamente que são milésimos microsegundos, né? É uma diferença muito baixa, só que já é comprovado pela ciência. O satélite lá no topo, ou seja, melhor dizendo, né, orbitando a Terra, lembra que a Terra está aqui, o satélite ele está em órbita. Órbita significa numa velocidade que tenta fugir, mas não consegue por conta da gravidade, ou seja, da curvatura, né? Então ele sempre vai estar em órbita, ele sempre vai estar rodando. Como ele está numa curvatura maior, o tempo lá em cima é diferente. Também são microsegundos, porém, né, o GPS, por exemplo, que é controlado pelo tempo, se não houvesse um reajuste do relógio que está lá em cima e do relógio que estamos aqui na Terra, se não houvesse esse reajuste, GPS erraria de quilômetros. Ou seja, quando Einstein veio, ele fechou essa conta. Então ele percebeu que haveria necessidade de criar fórmulas que calculasse a distância da curvatura, a massa e etc., na qual hoje, né, a tecnologia usa demais. Então, só para você entender, depois que Einstein chegou, ele provou que o espaço-tempo era uma coisa só, porque imagina você em um determinado local do espaço em determinado tempo. Tem como separar isso? Não tem. Você em um ponto A é uma coisa, você em um ponto B é outra, mas tempo e espaço são diferentes. Nos dois lugares. Não tem como você ocupar dois espaços no mesmo tempo. Ou seja, tempo e espaço, para Einstein, é a mesma coisa. Não muda. Quando você chega nessa conclusão, você percebe que curvatura, espaço-tempo, gravidade tem a ver com você no meio do universo, ok? E dependendo da massa que você orbita ou dependendo do lugar que você está, como o planeta Terra, nós temos um tempo pré-definido. Para você entender, até um relógio mecânico, por exemplo, em outro lugar, numa órbita, na Lua, em outra atmosfera, até um relógio, ele muda a sua frequência. Até um relógio, ele muda a sua postura e ele atrasa ou ele avança. Mas espera aí, um relógio que é regido, por exemplo, por uma energia, por uma pilha. Como que ele pode atrasar? Porque tudo nesse universo ele está respeitando a ordem dessa curvatura. Para você ver o quanto é mais sério do que nós podemos imaginar. Não se trata só de uma gravidade, se trata da ordem da curvatura. Porque se um relógio aqui ele funciona de um jeito e na órbita ou, enfim, e na Lua ele funciona de outro, peraí, o que mudou? O que mudou é que tudo mudou. Os átomos mudaram. Por exemplo, o ser humano ele tem um relógio circadiano. O relógio circadiano do ser humano, biológico isso, tá? Ele funciona para qualquer parte do corpo. Nós temos isso dentro da gente. Então, quando a gente acorda, né, o nosso globo enxerga a luz, liga o supraquiasmático, inicia o relógio circadiano. Beleza. O átomo também tem um relógio, ok? Um relógio atômico. Esse relógio atômico funciona dentro da nossa órbita. Quando ela sai da nossa órbita e vai para outro lugar, lá ele respeita as leis de lá. Olha que louco. Isso é muito interessante. Por isso que Einstein chegou, de tanto pensar, de tanto queimar neurônios, ele conseguiu desenvolver, no caso, tanto essa lógica, quanto também a matemática por trás disso.
Como que eu calculo isso? Por que isso acontece? E aí ele foi pensando, pessoal, a mente do homem, ela é como a mente de Deus. Como nós fomos criados, segundo o livro, né, que é a ciência da teologia, foi criado, o livro sagrado, a Bíblia, foi criado um pouco menor do que ele, poxa, quantas vezes o homem não dormiu e não acordou com a solução? Né? Eu já tive uma experiência assim, quando eu programava em uma das minhas empresas de tecnologia, eu precisava criar uma fórmula, hoje isso é muito mais fácil com a tecnologia, mas lá atrás, há 20 anos atrás, quando eu criei a primeira fórmula de otimização unidimensional, eu tive que dormir várias vezes e acordar com a solução, ou melhor, eu tive que acordar várias vezes com a solução de pequenos detalhes e fórmulas que eu não conseguia ver, sabe? Ali na frente da tela do computador, minha mente já estava cansada, eu já estava exausto e eu não conseguia chegar numa solução. A mente do homem é como a mente de Deus, só que quanto você se esforça para permanecer naquilo? Quanto você insiste para que aquilo dê certo? Homens, filósofos, aqueles que chegaram e fizeram história e trouxeram soluções, estes homens permaneceram batendo naquela tecla, eu vou trazer uma solução. E trouxeram a solução. Nada é impossível para o ser humano. Só para você entender, isso é muito sério. E aí nós começamos a falar de curvatura da galáxia, vai. Quando a gente começa a pensar nisso, a gente chega em várias conclusões. Vou dar uma ideia. Se a gente pegar Alpha Centauri, que é um conjunto de estrelas, né? É um conjunto estelar. Vamos pegar aí. Alpha Centauri é composta por Centauri A, Centauri B e Próxima Centauri. A Próxima Centauri é a mais vermelha, mais fria, é uma estrela menor. E a Alpha Centauri, ou melhor, a Centauri A é como se fosse o Sol. E a Centauri B é um Sol um pouquinho mais frio, tá? Mas de observar essas estrelas, a ciência chegou à conclusão, né, que já passou 3 anos e 4 anos, porque elas estão a 4 anos-luz de distância. Significa que o que aconteceu hoje, né, quer dizer, o que ela vê hoje, melhor dizendo, já aconteceu há 4 anos atrás. Então, no mês que vem, ela só vai observar para ver o que já aconteceu. É uma questão de observância, porque o que aconteceu não tem como mudar, tá? Vamos supor que essas estrelas se explodiram, tá? Alpha Centauri explodiu. Vamos supor. A gente não sabe. Vai chegar ainda aqui a informação da explosão a partir de luzes, ondas gravitacionais, etc. Só que já aconteceu. Vamos pegar outro exemplo. Se a gente pegar Andrômeda, que está a 2,5 milhões de distância daqui. Andrômeda, tudo que a gente consegue ver em Andrômeda, tá? Toda a galáxia de Andrômeda já aconteceu a 2,5 milhões de distância. É muito tempo. Resumindo, a ideia é que não tem como mudar o que já aconteceu. O que já foi feito para ser assim. Nós só vamos observar. É como se fosse um filme. Aí você pergunta assim, mas como que a ciência sabe que está a 2,5 milhões de distância? Por exemplo, esses cálculos duram 6 meses, né? Geralmente, porque é quando imagina o Sol no meio e a Terra está orbitando o Sol. Quando a Terra está de um lado e até ela chegar do outro lado, por exemplo, são 6 meses. Então ela faz um cálculo, ela faz medidas ou imagens quando a Terra está aqui, tá? Como se fosse um triângulo entre a Terra agora, tá? Entre a Terra agora, deixa eu ver do jeito que eu estou no vídeo aqui. Imagina que a Terra está aqui, então aqui está Andrômeda. Então é um triângulo. A Andrômeda, a Terra, quando a Terra está do outro lado, forma o triângulo, tá? Então aí esses cálculos que a ciência faz consegue determinar velocidade, consegue determinar distância, consegue determinar várias coisas, tá? No caso de Andrômeda, que é uma galáxia muito mais longe, mais profunda, não dá para calcular a distância por paralaxe. Então, aí é por medida de luz, vibração e etc. Mas a ciência estuda isso há quanto tempo? Há muitos anos, há muitos anos. E estão lá perdendo tempo, analisando, satélite orbitando a Terra, todas essas coisas acontecendo ao mesmo tempo, para algumas pessoas falar assim, ó, não, a Terra é plana, não existe satélite lá em cima, tudo é antenas de sinais aqui na Terra que trocam informações e etc. E os planetas não existem, o Sol está baixinho perto do avião, né? O Sol é pequeno, ele parte para um lado, depois ele dá a volta e parte para o outro lado, e é assim que funciona, né? Poxa, é como se a ciência tivesse perdendo dinheiro. Dependendo do equipamento desses que tem na NASA, custa 30 milhões. Então, tipo assim, existe equipamentos, conjunto de equipamentos somados juntos, que trabalham juntos ao mesmo tempo, que custa bilhões. Pra que tanta coisa, sendo que era só falar que era redondo e tentar enganar a massa, né? Tipo assim, ninguém sabe desses custos por trás. Pra vocês entenderem aonde eu quero chegar, que tudo no universo, eu tô lendo aqui do lado algumas observações que eu fiz e a aula inteira vai estar praticamente aqui nesse monitor, tá? Então eu vou estar lendo, tá? Algumas observações que eu fiz e vou estar conversando ao mesmo tempo com você aqui na câmera, beleza? Mas ó, no universo tudo continua em movimento, mas se houver uma força contrária, tudo muda. Você, ser humano, nasceu para uma coisa, evolução.
Porém, se tiver uma força contrária, tudo muda, que é o que nós vamos ver nessa aula. Mas o que mais nós vamos ver são as forças contrárias que impedem você de chegar ao objetivo que você tem que chegar. Você vê algo no presente que já aconteceu. E se você ver uma ameaça amanhã, não tem como fazer nada. Veja bem, imagina que a ciência está lá observando duas estrelas de nêutron que vão se chocar. Se ela quiser fazer alguma coisa, não tem o que fazer, porque ela já sabe que aquilo que vai acontecer para ela já aconteceu. Então é só observar. Então não tem como você fazer nada, pois já está predestinado. Agora é só assistir. Então senta, pega um balde de pipoca e assiste o que vai acontecer. Ah, é algo estrondoso, vai afetar metade do universo, mas você vai assistir por quê? Porque já aconteceu. Agora aqui existe uma predestinação, porque o que nós sabemos é que para que essa luz traga todas as informações do que está acontecendo lá em cima e demorou 4 anos para chegar aqui, então quer dizer que para a gente, o que vai acontecer amanhã, ou daqui 6 meses, ou daqui 1 ano, já é predestinado. Para você entender a grandeza, né, do universo, do que gera por trás de tudo isso. Agora, vamos lá, partir para a aula. O que isso tem a ver com mecânica de execução imparável? Vamos para o primeiro capítulo desse tema. A mecânica da execução imparável. Capítulo 1. O campo psicológico da execução. Tudo acontece no seu psicológico. Tudo acontece primeiro aqui. Antes de chegar à ação, já aconteceu no seu pensamento. Então, o campo psicológico é algo muito forte, que ali acontece os desejos, os sonhos. A visão do visionário acontece ali. Você visiona algo. Você, para governar a ação, ou melhor, o resultado, você precisa deixar sair do campo psicológico para o material. Você precisa agir. Nada vai acontecer se não houver ação. É como se você já soubesse que aquilo, pela sua determinação, pela sua convicção, já aconteceu. Então imagina uma explosão no Sol nesse momento. Você conseguiu detectar lá em cima que houve uma explosão. Essa explosão aconteceu 8 minutos atrás. A ideia aqui é fazer você entender que a tua ação aqui vai depender de como você vê a 10 minutos depois. O que você faz aqui define o seu futuro, independente do cansaço, independente do quanto isso é difícil para você. Você precisa fazer, porque isso é o que definiu o futuro. Eu estou falando definiu, né, como se o futuro já tivesse real, já estivesse ali ou já tivesse acontecido. Para nós, não existe a predestinação. Para nós é real. Real para nós. Aqui no nosso tempo-espaço. Ok? O nosso tempo-espaço, a curvatura que foi feita para nós, enfim, todo o universo que gira ao nosso favor, tudo isso é real para nós. Vamos continuar para você entender. Como o parágrafo 1 fala do campo psicológico, nós temos 3 subtópicos e o primeiro é o que realmente impede o ser humano de agir. A gente sabe que as coisas vão continuar acontecendo, independente se você quer ou não. O mundo vai continuar aí, as pessoas vão continuar errando, as pessoas vão continuar caminhando e etc. Porém, o que muda realmente é a sua percepção, porque é a tua mente que impede de você agir ou de você gerar possibilidades. As possibilidades, elas nasceram para acontecer. O mundo, ele continua girando, ele continua na velocidade que ele sempre teve, a Lua vai continuar na velocidade de órbita que ela sempre teve, ou seja, tudo vai permanecer independente se você quer ou não. A questão é que você nasceu para plantar, para investir, para agir. E se você faz isso, todas as coisas no final, elas correm atrás de você. A prosperidade corre atrás de você. Isso é o curso natural. Por que não aconteceria isso? Porque você poderia estar impedindo isso. É como eu disse lá no começo. Tudo permanece em uma certa velocidade no espaço. Isso só vai mudar se algo a confrontar. Então você acaba confrontando essa ordem natural de prosperidade. É você, é a sua mente é a mente que você formou que gera isso. Você vai entender mais para frente. O indivíduo pode até ter conhecimento, vontade e metas claras, mas se não domina seus próprios desejos, ele não atravessa o limiar psicológico que transforma a intenção em ação. Se você não agir, não vai acontecer nada. Se você não permanecer plantando, executando, você não vai avançar no campo de colheita, no campo de prosperidade real. Isso é uma coisa óbvia. Quem impede, então, a sua prosperidade, a sua colheita? Você. É você que impede, ok? Segundo, a guerra interna entre intenção e movimento. Existe sim uma trava enorme, tá? O que trava a execução é a fricção entre camadas internas que puxam em direções diferentes. Olha bem, a intenção quer construir, a emoção quer conforto, desculpa. O corpo quer descanso e o cérebro quer previsibilidade de dopamina. Ó, existe aqui nessa frase corpo, tá? Ó, corpo, intenção, que é alma, tá? Corpo, intenção, previsibilidade e descanso. Então, existe um confronto interno que quer que você descanse.
Por quê? Porque a sua mente não foi formada para avançar, para prosperar. O problema está na sua mente. Sua mente não foi criada para o confronto, ok? E aí, ó, vamos lá. Terceira, identidade como eixo de ação contínua. Aqui, a identidade é a personalidade atuante. A identidade é o eixo que sustenta o comportamento. O que que é a identidade? A identidade é a alma ativa. Ninguém executa consistentemente acima do que acredita ser. Se você não acredita em você, você não vai avançar, você não vai insistir. Enquanto a alma não tiver uma decisão firme, consciente de permanecer fazendo, executando, não vai acontecer nada. Por quê? Porque a alma cria uma identidade. Essa identidade, a mente que foi formada sobre determinada circunstância. Essa circunstância pode ter sido de insistência, de fortaleza ou de desistência, de tristeza, de angústia. A qualquer coisa você para, ou uma mente emotiva, né? Que depende se você está num dia bom ou num dia mal. Estando num dia bom, você executa. Estando num dia mal, você se prostra. Praticamente a sua identidade ou sua mente é isso. Então a identidade é o eixo que continua. Esse eixo precisa ser mudado. Ou você continua executando para um sucesso, para uma prosperidade, ou você continua, né, não executando para um fracasso. É uma coisa que vem de dentro, é uma coisa que vem da construção que você gerou da sua mente. Agora, é possível mudar isso? É possível mudar. Vamos ao parágrafo 2 para você entender. Parágrafo 2 fala: colapso da motivação e o nascimento da decisão. Motivação é o fenômeno emocional. Nasce rápido, morre rápido. E não foi feito para sustentar longas jornadas. Bom, aqui nós temos também três subtópicos, tá? O primeiro fala: por que a motivação sempre falha? A motivação falha porque é condicionada a sentir, e sentimento muda. Básico isso. Sentimento depende de motivação, de novidade, de expectativa, de impulso emocional. Assim que o conforto começa a exigir repetição, a novidade acaba. O cérebro, ele para de liberar dopamina e aí há a desistência. Então por que que a motivação falha? Porque o indivíduo não interpreta isso como perdi a força. Não, ele interpreta isso como, poxa, não vai dar certo, tenho que parar. Porque se você simplesmente fala assim, ó, poxa, perdi a força, mas eu preciso insistir, você continua. Agora, uma coisa é você ter consciência que você perdeu a força, perdeu a energia, mas você não pode parar. Outra coisa é o seu cérebro te enganar e falar assim: não, a melhor opção é isso daqui, é sair fora. A melhor opção é parar. A melhor opção é mudar. E aí existe um preço. E ó, o preço emocional de depender de inspiração. Aí vem o problema. Vamos lá. Quando o indivíduo atravessa ou atrela a execução ao sentimento, ele entrega o controle da própria vida para instabilidade emocional. Quando o desconforto vira justificativa para parar, a pessoa passa a acreditar que só consegue agir quando está bem. Isso é o preço, tá, de você agir de forma emocional. Você está ali porque você tem motivação para estar. Você está fazendo aquilo porque algo está impulsionando você. Ou porque você está vendo que é possível prosperar, que é possível crescer, etc. Eu não estou falando que em condições extremas ou em condições que você está vendo que você vai perder, você tem que permanecer. Não. Só que o cérebro ele consegue te enganar a ponto de falar assim: olha, aqui você já está perdendo. E na realidade, você precisa construir. Quantas pessoas que começaram um projeto excelente, mas não insistiram e o projeto morreu. E outro foi lá com o mesmo projeto e avançou e arrebentou e está milionário. E a pessoa fica, poxa, se eu tivesse continuado. Mas por que que ela desistiu? Porque o cérebro dela falou, olha, não é por esse caminho. E ela acreditou, sem analisar causas, sem analisar as possibilidades de realmente sofrer por aquilo. Porque nem tudo é prazer. Né? Você tem que ter a construção da sua alma em uma base forte, em uma base de insistência. Você tem que crescer na insistência, enfim, na resiliência, na força, porque assim você vai conseguir mostrar caminhos para outras pessoas. Porque se tudo que você começa você para, automaticamente você é uma pessoa emotiva. Solução: a decisão como ruptura psicológica. Tudo que vem de uma decisão. Então a decisão, ó, rompe o ciclo porque muda o eixo interno. Aqui eu já estou falando de decisão de alma, ok? O indivíduo, a alma, declara que não agirá mais por emoção, mas por direção. A decisão cria compromisso, organiza prioridades e substitui vontade por convicção. Antes, ele se movia porque tinha energia, certo? Agora se move porque escolheu se mover e não parar. 3. As formas invisíveis que travam sua vida. Todo indivíduo carrega estruturas internas que interferem diretamente na capacidade de agir. Medo, fuga, autoengano, memórias antigas, interpretações distorcidas e narrativas, e etc, etc. Bom, aqui também temos três subtópicos, tá? O primeiro fala medo, fuga e autoengano como estruturas internas. O medo fabrica cenários irreais no cérebro e trata desconforto como perigo. Veja bem, imagina o cérebro reptiliano.
lá na época da caverna, em que o homem da caverna estava ali, né, procurando um tipo de presa para se alimentar, ou alimentar a família. De repente ele olhava do lado e tinha um leão. Não tinha como pensar. Não tinha como olhar para o lado para ver se tinha, né, enfim, uma arma, um buraco. Ou não, era ó, correr. O cérebro reptiliano falava assim: corre. Isso é o que o cérebro reptiliano hoje faz com o ser humano, que ele vive de emoção. Porque a hora que ele começa a sentir o peso da responsabilidade ou da insistência, ele começa a perceber, pô, eu vou ter que passar por isso, e ele logo desiste. O cérebro reptiliano fala assim, ó, poxa, foge para outro caminho. Ele deixa todo o córtex travado. Ele toma as atitudes antes do córtex, ok? Para ele é fuga, é escapatória, enfim, é sair daquilo que traz o desconforto, é comodidade. Para ele é isso. Poxa, a gente precisa buscar um lugar seguro. É praticamente isso, tá? O segundo tópico fala assim, ó, como mente cria obstáculos que não existem. A mente é especializada em enxergar risco e diminuir capacidade. Ela dramatiza processos, amplifica dificuldades e cria resistência antecipada. Aqui, quando eu falo mente, eu já estou falando de hábitos de fuga, tá? A mente, lembra, não é o cérebro, né? A mente é o seu, praticamente, o seu eu na resposta automática, né? Imagina que a resposta inconsciente, né? Que a ciência fala do inconsciente, quando uma pessoa responde mesmo sem nem pensar, sem criar, né? Ela simplesmente tem o hábito de responder aquilo porque é mais econômico para o cérebro. Então aqui, o medo e a fuga, ou melhor, a mente cria obstáculos que não existem para que você realmente seja convencido. Porque a mente ela entendeu que você não tem aquele perfil de insistência, você não tem aquele perfil de avançar a qualquer custo, de permanecer insistindo se você não está tendo recompensa imediata. Então ela começa a trazer possibilidades justificativas convincentes, que aquilo ali não vai dar em nada, que aquilo ali você tem que realmente abandonar, sair do barco e acabou. Em vez de enxergar uma etapa como etapa, ela enxerga como uma prova final. Entendeu? Tipo assim, ela pensa, pô, aqui vai dar certo. Ah, não deu certo porque era uma etapa. Você tinha que passar por aquilo até para construir, né, a sua resistência, para construir um legado, para construir uma identidade, uma mente forte. Mas a mente que já está acostumada a procrastinar, a parar, a desistir, ela já inventa um monte de coisa. Pô, não, cara, isso daqui já deu errado. Isso daqui não é pra gente, não. Entendeu? Ela faz você parar. Então, aí, o terceiro é a sabotagem do conforto. O conforto é a regressão mais eficiente porque não parece regressão. Então veja bem, é uma regressão consciente, porque não parece regressão. Ela oferece alívio imediato e cobra o futuro como pagamento. O conforto mantém o indivíduo no conhecido, mesmo quando o conhecido está destruindo sua vida. O conhecido, aquilo que se conhece, é muito mais simples de entender. Poxa, aqui, né, nesse local, eu não tenho, por exemplo, ameaça nenhuma. Né? Eu não vou ter nenhuma colisão, não vou ter nenhuma insistência problemática, não vou ter ninguém me enchendo o saco e etc. Então eu vou continuar aqui. Se eu saio daqui para ir para uma frente de confronto, de luta, de guerra, eu não sei o que vai acontecer lá. Então, antes que aconteça algo que me fira de verdade, então eu volto para o ambiente que eu estava, mesmo que isso esteja custando minha vida. Ou seja, a ideia aqui é fazer você entender que o desconforto faz parte de novas conquistas ou de novas tentativas. E essas tentativas nos evoluem, nos faz crescer. Essa tentativa é, no caso, o compromisso de evolução que o nosso cérebro tem. Essas tentativas, na realidade, elas fazem parte de uma construção de conhecimento, porque toda tentativa gera experiência, gera conhecimento, gera resiliência. Então, resumindo, se eu estou ali tentando, insistindo, eu estou aprendendo. Vamos supor que eu bata a cabeça, vamos supor que eu sofra, vamos supor que eu venha ter problemas reais com essas tentativas, mas automaticamente eu estou evoluindo, eu vou ter confrontos com pessoas, eu vou conhecer pessoas, eu vou enriquecer o meu leque de relacionamento e etc. Tudo isso traz resultado, mas eu não quero entender isso, eu quero voltar para a minha fase de conforto. Isso é a sabotagem do conforto. 4. Anatomia do movimento humano. A ação humana nasce da interpretação entre corpo, cérebro e mente. Elas operam juntas, mas raramente alinhadas. Por isso, tantas pessoas querem agir e não agem, e começam e não conseguem continuar. Veja bem, é como se tivesse vários caciques, tá? Então a mente, que é aquilo que você gerou com o tempo, quer uma coisa. O cérebro quer outra, quer mais dopamina. O cérebro quer mais do que a mente quer. Imagina que a mente, ela quer o conforto. Na realidade, ela está acostumada com o conforto e com a resposta inconsciente rápida. Ela não quer, enfim, ser reformulada. Ela quer permanecer do jeito que ela foi criada. E o cérebro quer mais dopamina. O cérebro quer que a mente piore.
A ideia é essa. A ideia é que a mente, ela venha dar mais dopamina. Então, mente e cérebro trabalha para, né, a sua regressão, ok? A alma também se beneficia com isso? Claro, a alma também tem prazer. Então, a alma tem prazer em permanecer inerte e a alma tem prazer na dopamina que o cérebro fornece. Então, a alma também tem culpa aí. E o corpo? O corpo já está todo estragado. Imagina o corpo com produção de hormônio ruim, né? A secreção de hormônio não está da forma correta, o corpo está danificado, o corpo não tem energia, o corpo não tem força, o corpo está com excesso de gordura, convertendo testosterona em estrogênio, deixando o homem mais fraco. O corpo está fazendo um monte de lambança. Eu pergunto, como mudar uma situação dessa? Com muita determinação. A alma tem que realmente querer a mudança. Por quê? Porque é dela, mesmo que ela tenha prazer, é dela que vai nascer a resistência. Isso que vai gerar a neurotenacidade. É isso que vai fazer com que a sua mente se torne forte. E aí, o papel psicológico do corpo na ação. Veja bem, o corpo também sofre. Se o corpo está bem e você começou a movimentar o corpo, vou fazer academia. E não ficou naquela uma, né? Eu preciso começar o ano fazendo academia. Foi na primeira semana e já desistiu. Não. A alma precisa entender que ela não pode ser criança mais. Ela precisa insistir. Ela precisa ser adulta. Disso depende a longevidade dela. Disso depende a paz. Disso depende a alegria. Disso depende o conquistar, o empreendedorismo. Depende de tudo. Então ela foi lá, decidiu que o corpo vai produzir, que o corpo vai fazer academia. E o que acontece? Isso começa a influenciar o corpo. Um corpo cansado cria um cérebro fraco. Por quê? Porque tudo tem uma ligação. Você come o que não presta, vai para o seu organismo. O seu intestino manda para o cérebro, o seu organismo manda para o cérebro aquilo que não presta. 20% dos nutrientes ruins vai para o cérebro. O cérebro gera dopamina fraca. O cérebro gera hormônios de uma forma desequilibrada. E aí você passa a ter insônia, tristeza, angústia e um monte de parafernália que acontece na sua vida. Eu pergunto, e aí? Como arrumar isso? Como regular isso? O corpo precisa produzir hormônio, o cérebro precisa sentir que o corpo, tanto produzindo hormônio quanto mandando a alimentação correta para ele, faz ele ser mais forte. E automaticamente o cérebro e a alma precisa construir uma mente de qualidade para ação, para execução. E aí, ó, a fisiologia interfere na psicologia, obviamente. Por isso, quando o corpo está abandonado, a execução vira sofrimento constante e o cérebro transforma tudo em peso. Básico isso, né? O corpo desregulado enfraquece o cérebro e a execução falha. Bom, aqui também no parágrafo 4, nós temos 3 subtópicos, tá? O primeiro é o papel psicológico do corpo que eu acabei de falar. O segundo é como o cérebro gerencia risco, esforço e continuidade. O cérebro, ele pode ser o seu aliado, mas na maioria das vezes ele não é. Não é o cérebro que faz o ser humano, é a alma, ok? O cérebro decide se vale a pena gastar energia. É ele que decide. É o cérebro que decide se vale a pena. Não é a alma que decide, é o cérebro. Só que a alma, ela pode acatar essa decisão ou não. Ele calcula risco, esforço e retorno. Se treinado para a sobrevivência, ele evita o esforço prolongado e interpreta a constância como ameaça. Isso é a máquina funcionando. O cérebro nunca vai falar para você que o melhor é você sacrificar, que é você insistir, que é você ser resiliente. Não, o cérebro ele vai interpretar conforme você já mostrou para ele que é para ele fazer. Ele não conhece novos caminhos se você não mostrar novos caminhos. Para ele, ele precisa de alimento. Alimento para ele é dopamina. Dopamina para ele é algo que é a primeira coisa que ele precisa. Então, se ele começa a produzir algo que não venha trazer dopamina, ele automaticamente ele fala para você assim: não, não serve, isso daqui não presta, eu não quero. E a alma decide se permanece naquilo que o cérebro ordenou ou não, porque é ela que comanda no final. É ela que está na cabine de controle. Então, quando o cérebro fala assim, cara, aqui eu não tô tendo dopamina, vamos parar, tá errado isso daqui. Isso não foi feito pra gente, não. A alma decide assim, opa, peraí, eu tenho consciência e eu tenho o porquê tá fazendo isso. Você vai permanecer fazendo. E mais pra frente você vai entender por que é bom. Porque isso vai ser bom pra gente. E você insiste, o cérebro fala assim, bom, tudo bem, vou fazer. Com toda a indisposição do mundo, mas eu vou fazer. Mas a alma que decide, ok? Então, ó, o cérebro como que gerencia o risco. Então ele vai tentar mostrar para você que aquilo é risco, tá? O reptiliano vai tomar a frente e vai falar assim, não, aqui não, chega, não quero mais isso. E a mente como intérprete da realidade. Aqui a mente entra como a gestora de hábitos. A mente é o tribunal interpretativo da personalidade. Ela define o significado do desconforto e gera hábitos de proteção. Na realidade, ela não gera, ela já tem os hábitos. Na realidade, ela viveu a vida inteira sendo formada por você, alma, que queria mais conforto, que queria mais dopamina, aquele hambúrguer gostoso, aquela pizza gostosa, enfim, aqueles hábitos que traziam prazeres imediatos para o seu corpo, como pornografia e como várias outras coisas que você gosta de fazer, né? Mas a mente, ela entendeu que aquilo tudo ali é a sua vida, que aquilo tudo ali é a sua existência, aquilo tudo é só o que ela conhece. Ela é o intérprete da realidade. Na realidade, ela nem precisa muito do cérebro, porque ela não constrói. Ela vive o inconsciente, ela vive daquele jeito e para ela tá bom.
A mente é o cérebro automático, vamos falar assim. O que chamamos de inconsciente. Quando contaminada por narrativas antigas, ela destrói a execução antes que ela acontece. A ação se torna possível quando o corpo, cérebro e mente entram em coerência. Ou seja, elas entendem. Não, quem manda é a alma. E vamos aceitar o que a alma está mandando, porque a alma, a partir desse momento, ela quer ser uma empreendedora, ela quer crescer, ela quer evoluir. Então vamos obedecê-la. Não tem dois caciques aqui, tem um só, a alma. Ponto. E aí, ó, vamos pro quinto parágrafo. A ciência psicológica da constância. Constância é divisor real entre pessoas comuns e construtores de destino. Iniciar com entusiasmo, quase todos conseguem. Por quê? Porque existe dopamina, existe novidade, existe início, existe expectativa, sonho. Ah, esse emprego parece que vai dar certo, parece que eu vou conseguir evoluir aqui dentro, eu vou conseguir progredir, né? Aqui tem plano carreira e etc. Daqui a pouco ela já está triste, por quê? Porque ela deixou a tristeza de outros antigos, já contaminou ela e etc. E daqui a pouco ela já está desistindo, por quê? Porque precisa de fazer muito mais do que ela imaginava, pode demorar, e aí daqui a pouco o cérebro já está desanimado e etc. Enfim, essa psicologia faz com que ela desista, né? E aí, terminando, fala assim, ó, em jornadas longas ou em decisões firmes da alma, o cérebro aciona mecanismo de preservação, pede descanso, fabrica narrativas de alívio, dramatiza desconfortos e produz argumentos convincentes para desistir. Aqui ele é feroz, o cérebro trabalha junto com a mente, ok? Na realidade, veja bem, existem pessoas, vamos colocar assim, vamos colocar que são exceções. Existem pessoas brilhantes, né? Mas eu lembro que eu fui uma vez na Caixa Econômica Federal. E, se eu não me engano, eu fui dar entrada num fundo de garantia, eu não lembro. Mas sabe aquele pouco caso? Naquele dia tinha um funcionário público ali que, meu Deus. Ah, mas tá faltando documento tal. Tá, não, pera aí, eu dou um jeito, tá aqui. Ah, mas tá faltando o seu. Ele fazia de tudo para falar o seguinte: volta amanhã. Tava sendo mais cansativo a energia que ele tava gastando para não fazer o que tinha que ser feito do que para fazer, sabe? Ou seja, se ele tivesse feito, se ele tivesse entrado no sistema e já digitado tudo e dado entrada, ele já teria mandado eu embora, mas ele conseguiu me fazer voltar para casa sem sentido nenhum, porque na cabeça dele ele não podia trabalhar naquele dia. É impressionante. Então, é praticamente isso, tá? É praticamente isso. É você forçar, e é algo que gasta muito mais energia para não fazer algo novo. É impressionante. É impressionante. Mas, enfim, vamos lá. Aqui, no parágrafo 5 também temos 3 subparágrafos, tá? Fala assim, ó. Por que quase todos começam forte e morrem no meio? Porque o início é sustentado por novidade, como a gente já falou, né? E expectativa. Depois, o processo exige repetição, né? Tolerância e tédio. O segundo parágrafo fala assim, ó. Como o cérebro colapsa diante de jornadas longas, né? O cérebro colapsa primeiro na interpretação da distância. Então, a primeira coisa que ele faz é tentar verificar no subconsciente dele se ele tem algum sucesso de distância. Olha como é importante você gerar uma mente forte. Porque primeiro, se você não tem o hábito de permanecer insistindo, automaticamente você precisa acionar o cérebro, a parte criativa, o córtex. E o córtex que está acostumado, no caso, a fazer aquilo que já é tranquilo, aquilo que não tem custo energético rápido para ele, aquilo que é mais, enfim, inconsciente, ele pega e tenta buscar no subconsciente, ou seja, no depósito, no espírito, ele tenta buscar alguma coisa referente àquilo, tá? Que você está passando ou está querendo fazer, que seja fácil, tá? Para ele trazer para a mente como sendo algo que, ó, nós já fizemos isso, nós já executamos isso, isso daqui é muito simples, é só. Mas quando ele não percebe isso, aí ele calcula a distância. Poxa, isso vai ser distante demais. A recompensa disso é duradoura, quer dizer, é demorada, melhor dizendo, é demorada. E aí ele tenta provar para você que não compensa entrar por aquele caminho. Ele não tem argumentos, nunca passou por aquilo, ele não tem um hábito formado para aquilo, mas ele consegue entender que por ser difícil é melhor não fazer. Quando você gera hábitos ruins, esses hábitos ruins eles imperam por muito tempo enquanto você permite. Tá? Enquanto você permite. Solução: reprogramação mental para sustentar o peso. A neurotenacidade se utiliza da alma para reprogramar a lógica interna. Dor não é perigo, é construção. Você precisa fazer com que o cérebro entenda isso. Porque depois que ele entender isso, vai ser muito mais fácil. Repetição não é tortura, é forjamento. Rotina não é monotonia, é resistência. Desconforto não é sinal de erro, é sinal de renascimento, de resistência, de força. Constância deixa de ser talento e passa a ser estrutura psicológica, construída deliberadamente, permitindo atravessar com firmeza aquilo que destruiria qualquer pessoa comum. A mente aqui renasce. Isso é muito forte. É aqui que você começa a entender que a ciência, ela faz
com que a psicologia não se torne mais algo só no campo abstrato, tá? Por quê? Porque você começou a ter ciência. Você entende que chegou no teu intelecto, chegou no abstrato, não tem saída mais. Automaticamente isso está já na sua mente, na ação, na execução. É como se você olhasse para o que nós falamos agora, né, sobre relatividade, sobre espaço-tempo, sobre lá Andrômeda, sobre as galáxias, enfim, sobre Alpha Centauri, e entendesse que aquilo já é vitória. Ou seja, tudo aquilo que está acontecendo ali já é algo que é real lá. Ou seja, não tem como mudar, já é o que aconteceu, você só está assistindo. É como se a sua mente se tornasse blindada contra a psicologia do não posso, do não consigo e etc. Por quê? Porque o futuro disso, o final disso, é a vitória. Não tem como ser diferente. Bom, então vamos para o próximo parágrafo, tá ficando quente. O núcleo da ação imparável. Hã? Ação imparável, existe isso? Vamos lá. Ação imparável é o ápice psicológico da neurotenacidade. Quando a negociação interna morre e o indivíduo conquista a autoridade sobre si mesmo. A negociação interna é a voz persuasiva que sempre encontra motivo para adiar. Vai amanhã. Ah, hoje não, só hoje, né? Ah, não deu certo. Ah, pra que sofrer tanto, né? Ah, isso daí vai trazer um resultado irrisório, não vamos fazer isso não. E de um resultado irrisório passa para outro, passa para outro, passa para outro. Daqui a pouco você está aprendendo a procrastinar tudo, né? E esse sexto parágrafo tem 3 subparágrafos também, tá? 3? Não, tem mais. Esse daqui tem 5 subparágrafos. Bom, o primeiro é eliminação completa da negociação interna. Primeira coisa aqui, você tem que eliminar a negociação. Não existe negociação interna. Não existe cérebro com mimimi falando pra você que é difícil, que não é pra gente. Se eu vou começar a academia, eu vou começar e acabou. Não tem que ninguém ficar na minha cabeça, ah, mas é difícil, o meu corpo tá sentindo. Claro, o seu corpo foi acostumado com nada a vida inteira. Seu corpo foi acostumado a não produzir, teu corpo foi acostumado com o peso pena, né? Se você começa a pegar um peso de ferro, pô, não dá certo. Óbvio que você vai reclamar, óbvio que o teu corpo vai reclamar, a tua mente que não é acostumada com aquele padrão vai reclamar, o teu cérebro vai falar que existe um tipo de coisa mais fácil para fazer e por aí vai, tá? É uma coisa normal. Então eliminar essa negociação interna é ser disciplinado. Quer dizer, na realidade nem é só isso, nem é só ser disciplinado, é encerrar o tribunal interno de decisão. Não tem que ter tribunal, não tem que ter mente opinando, não tem que ter cérebro opinando, não tem que ter nada, tem que ter a sua alma dizendo vai e ponto final. Você é um vendedor? Meu, sai pra rua agora. O que que gera venda? Relacionamento. O que que gera relacionamento? Visitar. É você mostrar, é você falar, conversar. Você tá alinhado, né? Tá com um perfuminho legal? Não tá com CC, né? Tá com um sapatinho legal? Tá encerado? Você tá com o cabelo penteado? Cara, pronto, você tá pronto para gerar relacionamento. As pessoas não vão olhar para você e falar assim: "Ah, não gostei dele". Não, as pessoas vão se identificar com você. Por quê? Porque você tem algo que agrada, que é o sorriso. Você tem algo que agrada, que é os seus olhos castanhos, que fazem parte da família dela. Quase todo mundo lá tem olhos castanhos, quase todo mundo lá tem olhos pretos, ou quase todo mundo lá tem olhos verdes, ou o tio dela que ela gostava tem olho verde, tem olho azul. Alguma coisa em você vai fazer com que ela entenda que existe ali um conforto, ela vai querer que você fale com ela, desde que você chegue leve, ok? Como eu disse, revisou tudo? Legal. Se tá tudo revisado, então chega, conversa. Mas você não pode parar. Se você parar, não vai gerar resultado. Relacionamento é o que mais faz você vender, é o que importa na venda. Se você não tiver isso, não vai acontecer. Isso é ciência. Isso é você estudar, é você ter consciência que não tem como você não vender se você não produzir execução de visita. Ah, eu quero visitar, então vai visitar. Eu quero fazer com que a minha vida venha mudar, então vai fazer mudar. A ação depende de você. Mas aqui, esse núcleo interno de decisão, ah, quem opina, quem fala mais forte, ah, a alma vai aceitar. Ah, eu precisava de um prazer agora, então eu vou aceitar isso daí. Não, não existe mais esse tipo de negociação, tá? De narrativa. Segundo parágrafo, a criação do estado de movimento inevitável. Esse estado de movimento inevitável aqui é quando a decisão vira lei interna, ok? E a ação deixa de depender de humor, energia, inspiração ou motivação. Aqui não existe mais energia de motivação. Ah, vou sentir a frequência. Sabe esses quotes que fica assim, ó? Ah, você tem que entrar na frequência, você tem que... Pô, frequência é luz, ondas, ondulação é luz. A gente já sabe que as luzes geram ondas. Ah, mas o ser humano também é formado de átomos, de elétrons, e nós também temos frequências eletromagnéticas. Tudo bem, beleza. Mas isso faz parte da nossa existência. O que realmente muda é ação. Não é só ficar imaginando. Ah, lei da gratidão, vou ficar agradecendo sentado, parado. Não. Você precisa, sim, ter positividade. Você precisa crer, né? Mas tudo isso não é novo. Tudo isso veio lá da Bíblia.
Isso veio lá da Bíblia, quando fala da fé, quando fala do agradecimento, não agradecimento vago a algo, não, agradecimento ao Criador. Existem coisas que você precisa fazer que são básicas, ok? Agora, ficar, deixa eu ver se eu tô na frequência. Poxa vida, meu, não existe isso. Existe você saber que você precisa agir. Relacionamento. O mundo foi feito de relacionamento. É relacionamento, é o aquecimento entre, sabe, uma conversa que gera venda. O que você precisa fazer então? Se personalizar, se especializar em falar, em conversar, treinar, em vender. É isso que gera venda. Em vez de ficar estudando, enfim, astros, em vez de ficar estudando signos, em vez de ficar estudando que tempo que é melhor, que lua que é hoje, a lua, não, faz a tua parte. Cada aspecto da natureza, da vida humana, ou, enfim, do universo, existe sua particularidade. Como eu dei um exemplo lá da pesca, né, do meu amigo, das tilápias, né, do predador que foi necessário para o tanque, para não poluir a água, para, enfim, não virar uma infestação de tilápia. Como eu dei esses exemplos, que cada detalhe, cada assunto que você chega, existe uma particularidade, né? Mas você vai ficar buscando particularidades em todos os assuntos? Não, se especializa naquilo que importa para você agora, que é venda, ou que é saúde, né? E etc. E parte para cima, entendeu? Faz o simples, é o simples que funciona. A mente que nunca para. A mente que nunca para enxerga longe demais para ser dominada pelo desconforto de agora. Olha bem, aqui você já tem uma mente forjada, uma mente que já tem novos hábitos. Aqui você pode ter o conforto de não gastar muito cérebro, porque você criou hábitos bons. Sabe quando uma pessoa ela insiste na academia, sofre, 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 mas ela perde gordura, ela ganha massa magra e depois a massa magra começa a trabalhar comendo gordura e toda a biologia do corpo começa a ajudar ela a chegar no corpo que ela quer? É assim, a vida é assim. Mas se você não insistir, se você não partir para cima, para realmente passar dessa fase inicial de gerar novos hábitos, de gerar uma nova vida, uma nova postura, de gerar uma nova mente, para que essa mente venha a colaborar com o cérebro, para que o cérebro venha a entender o que é dopamina verdadeira e para que a alma encontre prazeres em coisas mais duradouras, então você vai desistir. Você vai desistir. Então, essa mente aqui, depois de construída, você nunca mais volta atrás, porque você percebeu que existe recompensa real, que existe brilho em realmente fazer o que é certo, que existe uma energia muito positiva. Você é mais forte, você é mais ágil, você é mais feliz, você não tem mais químicas rodando no seu corpo que inflamam o seu cérebro, que produzem hormônios de péssima qualidade. Gente, muda de verdade. Neurotenacidade aplicada ao campo psicológico. Aqui, neurotenacidade significa coerência interna permanente, emoção no lugar certo, mente interpretando corretamente, cérebro treinado para a construção e identidade sustentando a rota. O indivíduo não só torna um robô, ele não só se torna um robô, mas deixa de ser escravo do próprio estado interno, ou seja, dos maus hábitos, né? E aqui o último subparágrafo fala assim, ó, o indivíduo que opera sem emoção, mas com direção. Aqui a emoção já não impera mais. Aqui esse indivíduo deixa de ser um indivíduo que age por nervoso, por desejo, por vontade, né? Ele é pego, sabe, por uma pessoa que está com má intenção em relação a ele. Ninguém pega mais ele. Ele parou de ser aquela pessoa que é onde ele coloca a mão dá errado. Ele parou de ser aquela pessoa que tem um monte de coisas penduradas, coisas negativas penduradas, e daqui a pouco tá explodindo uma aqui, explodindo outra ali, explodindo outra lá, e parece que ele é um pé de chumbo, onde ele coloca o pé dá errado, e tudo que ele faz dá errado, e se você ficar perto dele, parece que tudo vai colapsar, sabe? É uma pessoa com extrema negatividade, ele não é mais essa pessoa. Aqui, o indivíduo, ele toma uma direção, entendeu? Ele não tem mais emoção do lado dele. Ele pode ter sim alguns resultados que ele vai colher das besteiras que ele fez ontem. Só que o que você faz que é errado, que é ruim, traz consequências para sua vida. Isso vai te prejudicar lá na frente. Quando você começa a viver não pela emoção, mas para construir propósito, aí você explode de arrebentar, de vender, de viver, de ser forte, de chegar no corpo que você quer e etc. Venda não é mais problema para você, chegar no corpo que você quer não é mais problema para você, ser feliz não é mais problema para você, ser uma pessoa determinada, alguém que as pessoas querem perto, não é mais problema para você. Nada é problema para você mais. Só para você entender, antes do 7, a gente já vai pro 7, tá? Tem o 7 e o 8 só, a gente termina. Mas só para você entender, eu vou falar sobre um pouquinho sobre a neurotenacidade. Eu escrevi aqui um resumo. Ó. Neurotenacidade é a forma mental treinada que permite ao indivíduo manter constância.
Ou seja, são hábitos bons junto com coerência, tá? E pé no chão. Foco, direção, mesmo sob dor, pressão ou dificuldade. É a capacidade de transformar a adversidade em aprendizado. Ah, você pode estar sob pressão, alguém pode estar com o pé na tua garganta, mas você está analisando a mente daquela pessoa. Você está analisando as dificuldades que você está passando e o que levou você até lá, para você não voltar. Atenção em fortalecimento cerebral e o erro em ajuste consciente. O neurotenaz não depende de motivação, não foge do desconforto. Ele entende que é na dificuldade que a mente se constrói mais forte e evolui. Qualidades do neurotenaz: constância, persistência racional, autocontrole emocional, foco sobre pressão, disciplina diária, tolerância ao desconforto, aprendizado a partir do erro e compromisso com a evolução de longo prazo. Aí vem resiliência, enfim, insistência, determinação, foco, neurotenaz. Esse é o neurotenaz. 7. A reconstrução mental da identidade de execução. Aqui você vai chegar na ação que é a reconstrução mental. Aqui não tem como voltar atrás mais. Você está construindo sua mente. Toda mudança real nasce da alma. Para construir sua mente, você precisa da sua alma em ação. A sua alma tem que ser o cacique máximo. Não é alma, ó, não é mente que manda, não é cérebro que manda, não é corpo que manda, é alma. Beleza? É alma. Decisão da alma antecede qualquer mudança externa. Antes de mudar o mundo externo, é necessário mudar o eixo interno. O indivíduo deixa de ser alguém que quer e passa a ser alguém que faz. Esse é o primeiro. A decisão da alma antecede qualquer mudança externa. O segundo, a substituição do eu que tenta pelo eu que faz. A substituição acontece no acúmulo de microdecisões diárias. Ok? São microdecisões diárias que você vai tomando. Coisinhas pequenas que você fala assim: não, isso tá errado. Não, isso daqui tá errado, não vou fazer dessa forma. Não, isso daqui eu preciso insistir mais. Não, isso daqui eu tenho que ser mais forte. Não, eu vou fazer isso daqui porque isso daqui é bom para a saúde. Não, não vou comer isso daqui porque isso daqui é, enfim, é muito carboidrato. Já passa das minhas calorias diárias. E você vai tomando micro decisões. Você se torna um super-herói de uma hora para outra? Não. Essas pessoas que são pessoas que estão na internet falando, ah, porque eu faço isso, faço aquilo, e você olha e fala assim, então, esse cara é um super-herói. Mas ele começou daquele jeito? Não, ele fez uma coisa só. Ele insistiu até mudar naquele aspecto, depois ele fez outra, depois ele fez outra. Obviamente que as micro decisões que estavam em volta também permaneceram, né? Foram interessantes para que ele chegasse naquilo que ele está. Mas decisões concretas, reais, ou seja, as grandes, realmente ele teve que tomar uma decisão e falar assim: não, eu vou mudar esse hábito ruim, ponto. E ele mudou. E o terceiro, o nascimento da autoconfiança estrutural. Autoconfiança verdadeira não nasce de resultado externo, nasce de insistência da alma. Aqui é a alma. Não tem outra forma de você renascer. A tua alma tem que decidir o que ela quer. Ela surge quando a mente reconhece: eu mudei. É aqui. A mente reconhece: eu mudei e cumpro o que prometo a mim mesmo. A alma decidiu? Está decidido. Todo o sistema interno vai responder com a mesma linguagem. Ok? Por quê? Porque é a alma que manda. Essa reconstrução mental nasce a partir do desejo da alma. E vou para o último agora. Estado final. Quando agir se torna natureza. Quando o neurotenaz ele nasce, né? Nasce não, ele se concretiza, porque eu tenho certeza que o neurotenaz já está nascendo aí, né? Então aqui nós temos 3 subtópicos, tá? Existe um estágio em que agir deixa de ser esforço consciente e vira expressão natural da identidade. Aqui, todo o cérebro, inclusive o sistema emotivo, o córtex, todo ele trabalha em função de fazer aquilo que é natural para a mente. Porque a mente que gerou novos hábitos, para ela, para a mente, existem muitas coisas que o cérebro nem precisa sofrer. Já é parte, já é hábito. Esse é o neurotenaz. O sistema interno foi reorganizado de tal forma que o indivíduo não consegue mais existir em incoerência com o que decidiu ser. Não há mais disputa interna, existe decisão. Ação como expressão da alma. A pessoa executa porque é o que ela é. Ela executa porque para ela é fácil fazer. Ah, mas isso daqui vai dar errado, não tem importância, ela está acostumada em evoluir com o erro. Deixa eu ver que erro que vai vir dessa vez, para ver até onde eu posso ir ou no que eu vou evoluir mais. Para ela é assim. Um investimento tem que dar certo de primeira? Não. Um investimento ele não vai dar certo de primeira, eu já sei, e eu vou ver aonde o investimento tropeça ou erra para que eu possa gerar um investimento maior com mais acerto. É básico entender isso. A pessoa executa porque é o que ela é, não por pressão externa, não por aplauso ou por medo. Ela se tornou alguém quem agir é padrão mínimo de existência. Evolução contínua como estilo de vida. Evolução deixa de ser um projeto de vida, ou melhor, deixa de ser um estilo de vida
Tá? A ambição passa a ser o termômetro de quem quer mais. Veja bem, a partir do momento que você se torna um neurotenaz, você tem consciência de que você cresce. Você tem consciência de que você conquista. Você tem consciência que você nasceu para vencer, para prosperar. Automaticamente, já que essa consciência é gerada, a ambição se torna natural dentro de você. Eu não estou falando de ganância, eu estou falando de ambição. A ambição se torna um termômetro. Ou seja, o querer mais é conquistar mais. Por quê? Porque existe um curso natural. Como eu disse, o curso ele segue o ritmo, a não ser que tenha algo que colapse com ele, como eu disse, no universo. Se tiver algo que colapse com ele, ele segue um curso contrário, que é a miséria, que é, enfim, a procrastinação, etc. Mas esse algo só pode ser você. Não pode ser outra coisa. Por quê? Porque outra coisa que vem contra a tua prosperidade é algo para você subir. É uma escada para você subir, é um degrau a mais. Se você está usando esse degrau para subir, automaticamente a conquista vai ser maior. Dá para entender? Ou seja, não tem como você ter algo externo que venha colapsar, ou a confrontar, ou a mudar o seu ritmo. Porque o neurotenaz ele vê tudo, todas as afrontas, como algo para subir. Não tem como ser diferente. Agora, você pode retroceder. Você pode decidir parar. Você pode decidir ir para o lado da miséria, ir para o lado, né, do sofrimento. Você. Por quê? Por gerar uma mente fraca. Ou por decidir a seguir aquilo que é mais cômodo. Ou por desistir dessa evolução. Aí é você. Um indivíduo psicologicamente é incapaz de desistir. Desistir deixa de ser uma opção cognitiva, vira impossibilidade estrutural. É como se alguém virasse a chave. Deixar de fazer é o que incomoda. Não é fazer que incomoda, não é passar pelo novo que incomoda. Não, isso não incomoda mais. É deixar de fazer que incomoda. É deixar de plantar que incomoda. É a dificuldade de você olhar e falar assim: não é possível que eu vou ter que descansar agora. Aí você tem que começar a cuidar para que não se torne algo estressante, trabalho demais, etc. Mas, só para você entender, a diferença da pessoa que procrastina e da que avança é o que faz o cérebro gritar e ligar o reptiliano a favor, pois ele age na defesa e não volta mais atrás. Ou seja, o que era equilíbrio para ele antes parar, agora o equilíbrio para ele é não, vamos, corre, 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 porque a gente tem que produzir. Dá para entender? O reptiliano fala assim, ó, não, para de fazer isso daí que vai dar problema, volta o que você tava, corre para casa. Não, agora o reptiliano ele faz o contrário. Ele fala assim, opa, você vai voltar para casa? Não, lá tem perigo. Corre, temos que produzir, porque é aquilo que traz conforto, aquilo que traz dopamina verdadeira. É a produção, é a expectativa de chegar num nível acima, não na vitória total, na vitória máxima, não, mas é num nível acima. E geralmente esse nível acima tem algumas coisas em volta que produz resultado, porque você aprendeu isso. O corpo não responde o retrocesso, o cérebro não reforça padrões antigos, a identidade consolidada impede a volta, a neurotenacidade deixa de ser qualidade e se torna condição permanente. Você agora é um neurotenaz. Isso é muito forte. Você agora é um neurotenaz, não tem como voltar atrás mais. Porém, voltando para a realidade, porque não é um vídeo motivacional. Então agora eu vou colocar você com o pé no chão. Voltando para a realidade, você ainda precisa gerar toda a sua mente, todos os seus hábitos. Você ainda precisa gerar uma mente forte de decisão, em que o seu cérebro vai tanto produzir quanto contar com os hábitos bons. E é nesse momento que você se torna um neurotenaz. Quanto tempo vai demorar? Não sei. Calma. Produz. Apenas produz. Um pouco por vez. Produz. Se você produzir, vai dar certo. Como eu falei, o objetivo aqui é hackear o teu cérebro, fazer você de fato se tornar um neurotenaz, uma pessoa que realmente muda qualquer um que tiver à sua volta. Combinado? Então, até a próxima aula. Um abraço.